A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo para todos vocês, povo de Deus. Que Deus venha falar tremendamente ao nosso coração nesse culto de hoje e que a presença de Deus inunda onde você estiver. Que Deus venha falar com você tremendamente do que a palavra de Deus vai nos trazer no dia de hoje. Então eu quero fazer uma oração bem breve. Ora para Deus para que você abra o seu coração, para que a palavra de Deus penetre dentro do seu coração e traga frutos. Frutos de arrependimento, frutos em amor, frutos em bondade e em fidelidade à palavra de Deus. Então feche seus olhos, vamos orar por um instante. Deus, ó Pai, eu quero, Pai, que eu diminua para que o Senhor cresça, Pai. Essa é a minha vontade, Pai, para que a Tua presença, Pai, venha reinar sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre tudo e todas as coisas, Pai, que eu sonho, que eu planejo conquistar. Coisas tanto materiais quanto as espirituais, Pai. Alcançar a Tua graça, Pai. É esse o meu maior prazer, Pai. Pai, abençoa o Teu povo, Pai. Que Teu povo, Pai, venha abrir o coração para que a palavra do Senhor penetre no coração de cada uma das pessoas no qual estão ouvindo essa palavra, Pai. E que o Senhor, Pai, inunda a casa, o lar, o emprego, o trabalho, Pai, de cada ouvinte neste dia de hoje. Em nome de Jesus, amém, amém. Glória a Deus. Povo de Deus, hoje o tema que eu quero trazer para nós é: você precisa ser batizado. Esse é o tema da palavra dos dias de hoje. Povo de Deus, por que Deus me trouxe esse tema? Essa semana nós tivemos coisas inacreditáveis para nós que somos pessoas cristãos, e principalmente os cristãos são conservadores. E nessa semana tivemos coisas absurdas, coisas no qual nós repudiamos, nós não aceitamos. E nós vimos essas coisas para nós repudiar, e muitos cristãos não vão expor essa indignação, repudiar isso. Muitas pessoas elas não vão fazer isso, porque as pessoas elas têm medo, muitas delas, de anunciar o evangelho bem direto. E eu quero contextualizar desde já o que eu quero trazer nos dias de hoje. Por que o tema é esse? Você precisa ser batizado. Porque você precisa desse selo, dessa marca. Porque Cristo ele já nos deu esse exemplo, o batismo de arrependimento. E nós precisamos ter coragem para fazer até mesmo isso. Ser encorajado ao quê? Ao batismo. Eu mesmo estava preparando a palavra no decorrer dessa semana e eu fiquei pensando nisso. Porque eu falei, eu preciso trazer uma palavra com o tema dos dias atuais, mas eu preciso também lembrar as pessoas que elas precisam ser batizadas. E eu não me lembro de alguém pregando sobre o batismo bem direto, falando para você, você precisa se batizar. Nos dias atuais, esse dia, a Semana das Mulheres, nós tivemos uma coisa desagradável para as mulheres, no qual um apresentador de televisão ele expôs a verdade, e no que ele expõe a verdade, no caso o apresentador Ratinho, ele começa a ter uma perseguição, no qual ele, sendo conservador, ele falou diretamente o que é certo e o que é errado, o que é uma mulher e o que é um homem. Então, nos dias atuais, nós vemos que as coisas estão totalmente ao contrário. O que é para ser certo está sendo errado, e o que é para ser errado está sendo certo. Misericórdia. Nós vivemos uns dias tão caóticos, coisas absurdas estão acontecendo, tanto coisas políticas, quanto coisas da naturalidade de homem e mulher. E as pessoas têm tratado isso como algo normal, não tem problema. No vôlei, mais uma vez, você vê a diferença entre um homem e uma mulher numa mesma partida. Por isso que eu trouxe essa palavra para o dia de hoje. Você precisa se batizar. E aqui nós vamos entender o porquê eu trouxe essa mensagem para vocês, porque através do estudo que eu fiz no decorrer da semana, Deus
me trouxe isso? As pessoas não pregam mais o batismo de arrependimento, o batismo no qual você conhece os erros, você conhece as suas falhas, você conhece o seu pecado e você se arrepende de todas essas coisas. E nós vamos estudar isso nos livros da Bíblia. Eu quero que você abra a Bíblia de vocês em Mateus capítulo 3. Pega a Bíblia de vocês, para vocês ler a palavra de Deus comigo. Versículo 1 em diante. E lá fala assim, ó. Naqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto da Judéia. Ele dizia, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías, voz do que clama no deserto. Preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. As roupas de João eram feitas de pelos de camelo, e ele usava um cinto de couro na sua cintura. O seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. A ele via gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão, confessando os seus pecados. Eram batizados por ele no Rio Jordão. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes, raça de víboras, quem deu a vocês a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem fruto que mostre o arrependimento. Até aí. Povo de Deus, aqui João Batista, ele começa a anunciar, ele seria a voz que ia abrir o caminho para Cristo chegar e ser batizado. Era a voz que clamava no deserto pelo profeta Isaías. Então aqui nós vamos ver que João Batista, ele começou a anunciar o evangelho e começou a anunciar o evangelho para todas as pessoas. Não era uma pessoa apenas um tipo de povo, não, era para todas. Então as pessoas começaram a entender que através do livro de Isaías existiria alguém que começaria o processo de batismo. E ele foi a voz que clamou no deserto. Ele começou a anunciar Cristo. Anunciar o quê? O reino de Deus já está próximo. Cristo está por vir. Arrependam-se. E ele começa a ter contato com algumas pessoas, no qual aqui está falando, os fariseus, os saduceus, e eram aquelas pessoas que elas não tinham a vivência das coisas de Deus. Elas apenas pegavam para si as coisas do reino, mas elas não praticavam. Elas queriam em todo tempo acusar Cristo, acusar também João Batista. E você vai ver nos 4 evangelhos isso. E em toda a Bíblia você vai ver que eles faziam isso. Eles perseguiam aquele povo, que eram os cristãos. Então aqui, como João Batista, ele começa a chamar aquele povo de que? Raça de víboras, de cobras, de pessoas que não estão vivendo em arrependimento. Vocês têm que dar frutos de arrependimento. E João Batista fala para eles sobre isso. Em Marcos, eu também quero ler com vocês em Marcos. Marcos, abre a Bíblia de vocês. Marcos capítulo 1. Lá também vai estar falando da história de João Batista. Só que aqui ele vai trazer um outro entendimento. Abre a Bíblia com vocês, Marcos capítulo 1. Vamos ler o versículo 1 em diante. Lá fala assim, ó. João Batista prepara o caminho. Princípio do evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Conforme está escrito no profeta Isaías. Enviarei à tua frente o meu mensageiro. Ele preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor. Façam veredas retas para ele. Assim surgiu João Batista, batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. A ele vinha toda a região da Judéia e todo o povo de Jerusalém, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. João vestia roupas feitas de pelos de camelo, usava um cinto de couro e comia gafanhotos e mel
Silvestre. Até aí. Povo de Deus, aqui nós vimos dois autores, um autor de Mateus e um autor de Marcos. Ambos vão relatar João Batista. Por isso que eu gosto de ensinar as pessoas quando elas me pedem alguma informação para ler a Bíblia, eu sempre falo, lê os 4 evangelhos. Você vai ter percepções diferentes, porque são autores diferentes, e você vai conseguir interpretar a Bíblia melhor depois que você conseguir compreender os 4 evangelhos. Então, você precisa entender isso. Sempre começa a Bíblia lendo os 4 evangelhos, para você entender o caminhar de Cristo aqui. E aqui foi a voz do que clamava pelo deserto, que era João Batista. E João Batista aqui, ele já deixou claro para nós. Batismo de arrependimento dos pecados. Então, quando nós vemos as pessoas levando crianças para o batismo, você vai ver que naquele batismo, aquela criança ela não cometeu pecado. Ela é um bebê, ela ainda não fala, ela ainda não consegue andar, não consegue caminhar. E até mesmo alguns adultos, quando vai fazer algo em uma determinada religião, no caso da Igreja Católica principalmente, se você for de outra denominação que seja, de outra religião que seja, se você for casar lá, você precisa até mesmo de adulto ser batizado ali, mas não um batismo de arrependimento. É um batismo no qual eles vão batizar ali, mas não é um batismo que a pessoa vai ser uma nova criatura. É um batismo supérfluo. Não serve. E aqui nós vamos ver que João Batista, quando ele está batizando, logo na sequência, ele vai batizar o próprio Cristo para nos dar exemplo. Cristo, ele se batiza aos 30 anos para nos dar exemplo. Ele não tinha pecado algum, mas ele mostrou que era necessário para que ele fosse batizado, para que cumprisse a promessa. Porque aqui nós vamos ver que o profeta Isaías já tinha anunciado que veria aquele que anunciaria, endireitaria as veredas, que é um caminho reto, vereda significa, para que Cristo passasse por esse caminho, fosse batizado e depois ele foi enviado diretamente para as tentações do deserto. Então, Cristo primeiro ele se batiza e depois ele é enviado para o deserto. Você pode continuar lendo aí na sua Bíblia. Todos esses 2 capítulos você vai ver isso. Que João Batista ele fala, vai vir aquele que eu não sou digno de nem desatar as sandálias dos pés. E Jesus chega e fala com João Batista, não, para que cumpre a promessa e a promessa que o profeta Isaías tinha feito lá atrás. Então aqui nós começamos a entender que você precisa se batizar. Se você ainda não se batizou, você precisa se batizar. Muitas pessoas conhecem a Cristo, servem a Cristo, vai à igreja durante longos anos e não se batizou ainda. Por quê? Qual que é a dúvida? Você não quer se tornar filho de Deus? Enquanto nós não nos batizamos, nós não nos tornamos filhos de Deus. Nós somos criaturas. Somos feitos por Ele. Mas há diferença entre o filho e as criaturas de Deus. Ele ama todas, mas aqueles que continuem cumprindo o que ele nos ordenou, este sim vai conseguir uma intimidade, um relacionamento a mais. Isso é a própria Bíblia. É a mesma coisa, você vai cumprir um compromisso com a sua esposa, ou até mesmo namorando, você vai levar o quê? Um acessório, vamos dizer, um acessório não, um memorial, que é uma aliança, é um acessório, mas é um memorial que você está tendo um compromisso com aquela pessoa. A partir do momento que você quer se tornar filho de Deus, você tem que ser marcado através das águas, para que você se torne o quê? Filho de Deus. É isso que Cristo quer de mim e de você. Que você tenha intimidade até se tornar um filho de Deus. Por isso que nós vamos ver nesse mesmo capítulo de Mateus, que quando Jesus ele é batizado, vamos ler. Abre aí sua Bíblia novamente, pega ela aí, para vocês entenderem o que eu quero dizer. O versículo 7, lá fala assim, ó. E esta era a sua mensagem. Depois de mim, vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de curvar-me
e desamarrar as correias das suas sandálias. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito. E aí, o versículo 9 fala: naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré da Galiléia e foi batizado por João no Jordão. Assim que saiu da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito Santo descendo como pomba sobre ele. Então veio dos céus uma voz: Tu és o meu filho amado, de ti me agrado. Então aqui você vai ver que é o que eu estou dizendo. Os céus vai se abrir no dia do seu batismo e você vai se tornar filho amado de Deus. Você se torna filho amado de Deus no momento que você o quê? Se entrega por inteiro. Você se batiza nas águas. Você fala: Deus, eu quero ter uma intimidade com o Senhor. E quando você vai ver aqui João Batista, ele está o quê? Falando com o povo. Arrependa dos seus pecados, vem e batiza. E aqui, quando Jesus se batiza, ele se torna o Filho de Deus. Então é algo que você precisa entender sobre esse assunto. Quer se tornar um filho de Deus, quer ter essa intimidade de filho? Se batize. Não deixe de batizar, não fique com dúvidas alguma. Você precisa desse batismo. Porque é maravilhoso você ser selado com o batismo nas águas. E eu quero também que vocês abram a Bíblia comigo em Timóteo, 2 Timóteo, o capítulo 4. E eu quero que nós possamos entender isso. Lá vai dizer assim, o versículo 1. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceiras nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmo, segundo os seus próprios desejos. Até aí. Olha aqui o que Cristo está deixando direto para nós. Você vai estar preparado para ter as palavras a tempo e fora de tempo? Para corrigir as pessoas, para exortar as pessoas com paciência e doutrina da palavra de Deus. Eu comento com as pessoas que me perguntam, né, sobre o meu chamado, sobre estar me posicionando, sobre querer ter um conselho. E eu faço algumas perguntas muito simples para as pessoas, que é sobre esse assunto, de você ter um tempo com o seu discípulo, com o tempo com uma família, para você chegar lá, corrigir, orientar, direcionar, ter paciência e voltar tudo na doutrina. Eu comento com as pessoas que pastorear é isso. Às vezes você vai estar vendo esse vídeo, você pode congregar em outras igrejas. Mas se você pensar e analisar quantas vezes um pastor que te orienta há longos anos, quantas vezes ele já foi ao seu encontro? Às vezes você também é um pastor que está me vendo. Você precisa ir ao encontro das suas ovelhas, dos seus discípulos, dos seus irmãos em Cristo Jesus. Aqui nós precisamos entender isso, que na presença de Deus e de Cristo, Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação, por seu reino, eu os exorto solenemente. As pessoas, muitas das vezes, elas vão à casa das pessoas que se desviaram e elas querem saber, às vezes, o motivo. Mas por que você saiu da igreja? Não, meu irmão. Não é você querer saber motivo para você chegar ali e falar, não, mas isso é certo mesmo, estava fazendo errado. Não, pelo contrário, chega até ela e fala, meu irmão, vamos voltar para os caminhos. O que aconteceu? Foi uma briga? Foi o que aconteceu?
eu posso te ajudar, eu quero estar próximo de você. Marque mais encontros com ele, vai até ele, ajude-o. A caminhada, que nem eu prego constantemente, é amor um ao outro. Para o quê? Para que nós venhamos obter a salvação, ambos, não só eu. E eu ver meu irmão distante, eu falar, não, eu não vou dar a mão para ele. Eu quero saber o motivo que ele está se distanciando. Não, vamos abraçá-lo, vamos encorajá-lo, corrigir, exortar com toda a paciência. E aqui fala, pois virá o tempo que não suportarão a sua doutrina. Povo de Deus, você, nos dias atuais, eu não sei você, mas eu, minha esposa, essa decisão de querer ter um conselho para nós começarmos o ministério foi algo difícil, porque nós passamos por momentos que nós estávamos vendo que o meu chamado, que Cristo já estava me incomodando há longo anos. E eu, todo momento, falando com minha esposa, amor, não. Deus está me preparando, Deus me dando direções, e eu comentando, e orando, e Deus me dando respostas. Até que chega no momento que Deus fala comigo, no começo desse ano, de 2026, fala, não, eu quero que você comece agora. E eu abri mão de tudo mesmo, de todas as coisas, para vivenciar o reino de Deus. Porque eu quero ter contato com vocês de perto. Eu falo com as pessoas algumas coisas que eu quero fazer através das ofertas, dos dízimos, do dinheiro que entrar, que os dízimos eu falo que eu vou querer mantimento. Eu falo que os dízimos que entrar no tempo, por isso que eu tenho que montar um conselho ainda. Tudo vai acontecer, tudo no tempo de Deus. Os dízimos serão o quê? Mantimento. Ofertas serão o quê? Para as pessoas que estão próximas de nós. A sã doutrina é o quê? Você chegar ali, ter uma viúva. Não, nós vamos lá na casa dessa viúva. Vamos chegar lá, vamos ajudar ela. Não, hoje a dispensa aqui da sua casa, a igreja vai suprir todas as suas necessidades. Me dá sua conta de luz, sua conta de água. Eu quero fazer isso. Por exemplo, você tem uma filha e vem um menino ao ir na sua casa. Você tiver 2 quartos, mas a igreja poder levantar mais um quarto ali para que o seu filho durma separado ali da sua filha. Igreja, ela precisa viver isso. A própria Bíblia diz isso, sobre essa doutrina é isso. É os irmãos ajudar mesmo, de perto. No tete a tete. Você chegar, eu ter intimidade de ir à sua casa, e eu falar, irmão, posso olhar sua dispensa? Não, pode sim, vai lá. Fala, não, irmão, eu vi aqui que não está faltando nada não. Mas eu quero te abençoar com algumas roupas para os seus filhos. Eu quero te abençoar com mais mantimento para que nesse próximo mês você não precise comprar. Eu quero abençoar você com a caixa de leite. Povo de Deus, os dízimos serão voltados para alimentos, porque o intuito nosso é alimentar vários bairros na região de Neves. Eu falo com as pessoas que o intuito nosso é o que Deus colocou no meu coração. Recebemos o dízimo, vamos dizer que foi 5 pacotes de arroz, vamos dizer, vários pacotes de feijões. Nós vamos juntar, nós vamos pegar a oferta, comprar carne, comprar mantimentos e vamos fazer um culto. E nesse culto vai ser o de ações de graça. Para o quê? Alimentar todo o povo. As pessoas acham que as pessoas que estão passando por necessidades, o Brasil está difícil, estão longe. Não, às vezes vai chegar no final de mês que um pai de família ali está apertado porque está ganhando apenas um salário mínimo. E o intuito da nossa igreja vai ser esse: alimentar todos os últimos cultos, a grande região, que venha que nem aqui está falando, de todos os lados as pessoas possam ir lá. E através da palavra da sã doutrina, que essas pessoas também venham ser batizadas, que nós venhamos ter discípulos. Os discípulos do ID é cuidado, é direcionamento, é aproximação, para que o reino de Deus cresça e vidas venham ser salvas.
Eu comento com as pessoas que eu não quero ter esse título. Ah, aquele... Não, não precisa disso, gente. Porque muitas das vezes as pessoas, elas têm esse título e elas colocam isso à frente do seu próprio nome. Eu sou pastor. Não, eu sou o Elerson. A primeira das pessoas que eu tenho que pastorear, eu falo com as pessoas da minha família. Quando as pessoas me perguntam sobre, eu falo, não, e aí, você está congregando? Não, agora eu estou pastoreando minha família. E graças a Deus, todo culto que nós pregamos aqui, como está em tempo chuvoso, não está tendo como nós reformarmos onde vai ser a nossa igreja. Estamos esperando parar de chover para nós começarmos a reforma lá. Eu falo com as pessoas, você está congregando onde? Eu falo, não, eu estou pastoreando a minha família. E todo pós-culto eu comento com eles, minha filha, você entendeu? Meu filho, você entendeu? Minha esposa, você entendeu? Ficou alguma dúvida? Eu quero esclarecer todas as dúvidas para todos eles. E da mesma maneira, quando estivermos lá no templo, precisamos viver isso. Viver a sã doutrina. Para que nem no versículo 3 fala. Porque, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmo, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte o sofrimento, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Aleluia! Aleluia! Vamos nos preparar para isso. E eu quero que você esteja preparado conosco para nós vivenciarmos essas coisas em Neves, em Belo Horizonte, ir para todo canto. Primeiro de Minas, depois de outros estados, quem sabe do Brasil afora e do mundo afora. Mas precisamos ter um coração disposto para que nós venhamos fazer a obra de um evangelista e cumprir plenamente o nosso ministério. E o versículo 6 em diante vai falar assim, eu já estou sendo derramado. Esse aqui é o apóstolo Paulo falando conosco. Eu já estou sendo derramado como oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vida. Procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você. Ele me é útil para o ministério. Enviei Tíquico a Éfeso. Quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo, em Troade, e aos meus livros, especialmente os... Tem. Eu queria terminar, era até o versículo 8, e eu continuei aqui. Mas aqui vai estar dizendo, agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Então, povo de Deus, é o que eu falo. Vamos estar preparados. Vamos estar preparados para nós exortarmos, para nós ajudarmos e para nós não aceitarmos as mentiras que o mundo pregam para nós. As coisas erradas vamos reivindicar. Não vamos aceitar. Eu tenho uma frase de Agostinho de Hipona, ele fala assim, a verdade deve ser dita com amor, mas o amor nunca pode impedir a verdade de ser dita. Vou ler mais uma vez para vocês entenderem. A verdade deve ser dita com amor, mas o amor nunca pode impedir a verdade de ser dita. Então vamos amar as pessoas. Nós amamos todas as pessoas,
mas não deixaremos de falar a verdade para as pessoas. A verdade, ela precisa ser dita. Se você está no pecado, se você está no erro, se endireita. Quer ajuda? Deixe nos comentários. Eu quero te ajudar para nós caminharmos junto e para ambos termos essa coroa da vida, pois estamos ansiosos com uma expectativa imensa da volta de Cristo. Ansioso não, expectativa da volta de Cristo. Então que Deus venha te abençoar e que você venha orar e se endireita nos caminhos, meu irmão. Quer batizar? Vem conosco. Quer fazer parte do conselho? Vem conosco. Vamos viver o evangelho, viver a sã doutrina. E que Deus te abençoe.